Sejam bem-vindos a mais um IELCast, do Piauí. Para o mundo! Aí sim, Kilson Jones. Vamos que vamos, hein? Lembrando que o IELCast é produzido na Estação I Estúdios Criativos. Você tá muito elegante, cara. O Heron Veste o Homem Atual agora está com a coleção nova. Coleção nova? Coleção nova da Heron Veste o Homem Atual. E você encontra nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e também lá no Teresina Shopping. E também em Cocais, né? Em Cocais também. No Shopping Cocais, aliás. No Shopping Cocais. É o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados às 10h30 da noite, pela Rede Meu Norte, para mais de 20 milhões de parabólicas digitais espalhadas por todo o Brasil na banda KU. Se inscreva no nosso canal, é importante, né, Kis? Dá o like, É né, verdade, dê essa moral pra gente. É de graça o conteúdo, dá um like, é muito importante, o conteúdo de hoje você vai amar, pode ter certeza disso. Então, deixa o like, ativa o sininho, a gente está crescendo, graças a Deus, muito forte. No YouTube, no TikTok nem se fala, no Kawaii também, no Face e no Instagram. São quase 3,5 milhões de contas alcançadas mensalmente, fruto de um trabalho maravilhoso de uma equipe extraordinária. Aliás, se você consome qualquer um desses produtos que aparecem aqui atrás, por favor, dê essa moral. É importante para que a gente possa continuar fazendo todo esse trabalho aqui no IELCast, né, Kilson? É verdade, vamos que vamos, porque o agro não para. É verdade, hoje a gente vai bater um papo maravilhoso. Porque existem muitos bastidores no mundo agro. E o mundo agro, cada vez mais, vem se fortalecendo em todo o Brasil, ganhou muito mais visibilidade. Se a gente parar um pouco para pensar, na última legislatura do ex-presidente Bolsonaro, ele tinha ali ao lado muito forte, então a gente acabou tendo e vendo uma visibilidade muito maior sobre isso. E o Piauí hoje, a gente falava uns 3 anos atrás, né, 4 anos atrás, o Piauí é a última divisa agrícola do país, quando na verdade o Piauí se tornou uma das maiores potências no agro. E quando eu falo agro, em toda a sua cadeia produtiva. E que hoje a gente bate um papo maravilhoso. Primeiro que ele é um fã do IELCast há muito tempo, já participa, maravilha, hein? Já assiste o IELCast. É um personagem muito importante para o nosso estado, Piauí, e espero que possa te ajudar de alguma forma. Ele é advogado, especialista em Direito do Agronegócio, tem MBA em Direito do Agronegócio, professor da Escola Superior da Assembleia Legislativa. Ele é ex-superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária de 2019, em dezembro de 2022. Ele é coautor do livro de Direito Agrário em Análise Contemporânea. Uma salva de palmas para Germano Coelho Silva Barbosa. Seja bem-vindo, doutor. Doutor Germano. Opa, Kilson Jones e Edson. Cara. Cara, muito feliz por participar. Sou, antes de tudo, um grande fã do programa, né? Sempre consigo aí criticar ou fazer elogios pro Edson. Ó, esse convidado foi top. Esse não rendeu tanto. Esse eu achei que o post não tava legal. Mas sempre sou muito fã do programa. Já vi muitas histórias que me inspiraram muito, desde o comecinho. Ele acompanha desde o início mesmo. Manda foto de madrugada assistindo. Desde o comecinho, sim, eu sou muito fã mesmo. Acho que mudou muito. Eu que não sou um cara que assiste tanta televisão, né, até pelo dia a dia, o podcast me deu uma possibilidade de conhecer histórias, e que eu acho muito interessante aqui no IELCast é também que vocês trazem assuntos atualizados. Por exemplo, teve uma operação policial, no mesmo dia eu já consigo assistir e entender o que aconteceu. E de uma forma não superficial, mais aprofundada. Com certeza. Né? Eu acho que esse é o bacana. E assim, eu fico muito feliz também, Germano, com a evolução do IELCast, a gente vai aprendendo, todos nós aqui. Né? Inclusive do cenário. É verdade, deu uma melhorada, novo, né? O Germano acabou de conhecer, vocês vão ver isso com o tempo nas nossas redes sociais, a gente está elaborando um novo espaço que a gente chama de auditório/estúdio, acho que é inédito no Brasil que a gente vai fazer, e a gente está muito feliz e muito empolgado com o que vem por aí. Na verdade, você viu ali, né? Nos bastidores, mas enfim. Vamos falar hoje desse assunto que eu acho que vai ajudar muito a quem quer ingressar nesse mercado como advogado, e principalmente para as pessoas terem ideia do tamanho que é esse negócio, né? Mas antes de a gente começar, eu queria contar um pouquinho da sua história. Você é filho de quem? Cara, eu sou filho da Suzane, né? É uma professora da Federal. Eu fui criado somente pela minha mãe, né? Sério? Então, foi. E minha mãe era professora, né? Ela era professora da UFP e se aposentou já, mas ela sempre foi muito dura na questão de educação. Estudos. Né? Então, ela sempre disse, a única herança que eu tenho para lhe dar é educação. Se você não agarrar, infelizmente, eu não tenho outra opção.
E seu pai, Germano? A gente não teve uma relação, assim, né? Quando meus pais separaram e aí tiveram um relacionamento e ele decidiu que não queria prosseguir com esse relacionamento, tanto comigo quanto com minha mãe. Então, eu sempre fui criado somente pela minha mãe. Tá uma mãe solo, dura, Com certeza. batalhadora. E tu lembra bem dessa infância? Muito. Filho único? Sou filho único. Putz. E minha mãe me teve com 41 anos já. Como é, velho? 41 anos. Então, eu sou aqueles filhos que é criado mãe e vó, É bem isso mesmo. que é o dobro de cuidado e atenção. Então, mas tu sempre foi muito regradinho, assim, muito... Cara, muito. Eu sou aquele filho que não podia ir pra excursão. Esse é bom. Eu não vou falar muito não, que minha filha também não vai. Ela segurava mal. Mãe, posso banhar de rio? Não, pode não. Pode ir pra excursão que tem piscina? Não, pode não. Meio do monstro, né? Então assim, eu sempre fui muito regrado. Mas eu acho que tu se identifica com muitos brasileiros que assistem a gente, porque muita gente foi criada assim. Com certeza. A gente brinca e diz que a coisa mais corajosa do mundo é o medo, porque o medo proíbe a gente de fazer muita coisa errada ou perigosa, vamos dizer assim. Mas assim, eu sempre fui muito criado assim, né? Minha mãe sempre foi muito em cima da minha educação. Principalmente nessa questão de relação de limite, né? Até para começar a sair, eu comecei a sair escondido, porque ela não deixava e tal. E meus amigos não, os pais já eram mais tranquilos, né? Então, acabava que eu sempre... Minha mãe ligava para a mãe do meu amigo, Germano vai com ele, mas toma cuidado aí e tal. Então, e nesse processo, Germano, é porque, assim, ser filho de mãe solo, né? Com vó muito presente, acredito eu também. Sim. Te fez falta o teu pai? Cara, eu acho que na vida de todo mundo faz, né? Mas eu tive não sei se isso foi até esse o motivo que fez eu ter uma base de relacionamentos de amigos muito sólidos. E os pais dos meus amigos viraram também meus pais. Então, tu tinha muitos pais. Então, eu tinha muito. Por exemplo, eu fiz meu aniversário esse mês, tava lotado de pai de amigo meu, porque eu fiquei muito amigo deles, né? Então, no final de semana, eu sempre ia pro sítio de um amigo meu e o pai dele me tratava como filho também. Então, eu sempre tive essa relação, né? De ser muito amigo do pai dos meus amigos e da mãe dos meus amigos. No dia dos pais chegava um monte de pais juntos. Com certeza. E depois ele te procura. Eu tô passando um pouco, mas eu vou voltar depois vocês bateram papo. Cara, não. Mas tu sabe quem é? Não, sei, tudo sim. E também não tem vontade? Cara, eu acho que passou o time. A vida é feita de escolhas, né? Eu acho. Eu acho também que... Mas tu já cruzou com ele? Já, várias vezes. Já dei oi, tchau. Mas eu acho que passou o time. Mas eu sou um cara que... É bem resolvido quanto a isso? Bem resolvido com tudo, na verdade. Eu te digo assim, eu não tenho raiva de ninguém, não tenho ódio de ninguém. Acho que a vida é feita de escolhas e cada um tem que aguentar as consequências das suas escolhas. E ele já tentou? Não, também não. Não foi atrás? Não. E tanta gente, tanto pai com filho ruim que ainda insiste em um menino bom, maravilhoso. Às vezes as pessoas não têm essa noção. E numa época, né, Germano, que cada vez mais os pais e mães querem ter menos filhos. É verdade. Mas sabe uma coisa que eu tomo muito, assim, como um aprendizado para mim, é o reflexo que eu quero quando eu tiver meus filhos. Eu quero criar meus filhos, assim... Bem presente. Muito presente, demonstrando a importância da família. Eu pretendo casar e ser um casamento único, eu não quero ter mais de uma família. Não julgo quem já tenha tido, né? E tem uma parada doida que, às vezes, o cara não curte quase que nada quando é jovem. E depois de casado, é de quê? Não rola. Eu acho que eu já curti tudo que eu tinha pra curtir. Já? Já. Quando tu chegou a primeira vez que tinha tomado uma cervejinha tua mãe? Rapaz, a minha mãe, até hoje ela briga com bebida. Com tudo. É normal, assim, né? Até hoje ainda é muito presente. A gente se fala todo dia, né? Então, assim, tudo. Vai viajar, tem que dizer a hora que saiu, a hora que eu chego, é porque eu tenho 30 anos. Mas é porque também ela se fez necessária na sua vida. Com certeza. Mas, assim, não adianta alguém que é ausente cobrar. Não, claro. Então, assim, a gente tem uma relação muito, muito próxima, eu e minha mãe, assim. Minha melhor amiga, né? Então, tanto eu para ela quanto ela para mim, né? Então, a gente tem uma relação muito de amigo. Todo dia a gente fala. Mas não moram mais junto. Não. Aí eu decidi... Não dá também. Né? Foi muito difícil, inclusive. Foi mesmo, para ela. Para ela, né? Para ela, foi. O desmame. Foi.
Cara, eu fico imaginando quando foi a minha filha, velho. Eu cheguei, mãe, olha, eu tenho que sair de casa. Eu quero morar só. Mas, meu filho, eu faço uma reforma aqui na casa pra você receber os amigos. Não, mas é porque eu já tenho 25 anos, eu tenho que... Eu tenho que sair de casa. Você não vai trombar com a menina aqui de... né? Então, assim, foi difícil, mas depois ela compreendeu. São processos, né? Tipo, respeita muito, tranquilo. E quando é que a advocacia entra na tua vida? Desde novo, tu era aqueles alunos CDF ou era... Cara, eu tive os altos e baixos, digamos assim. Graças a Deus, minha mãe me deu essa oportunidade de ser um privilegiado entre os brasileiros e estudar em escolas particulares, né? Estudou onde? Eu tive a oportunidade de estar no Lerote e depois eu fui pro SEV, né? Então, no Lerote, assim, na época, eu sempre fui um bom aluno. Depois dei uma caídazinha, comecei a querer ser o cara mais brincalhão da sala, querer o cara que levava a piada, fazer tudo. Então, eu era o líder da bagunça, né? Então, teve uma época que a moda era ser o cara mais danado da escola, né? E aí eu fui pro SEV. Quando eu fui pro SEV, eu conheci duas pessoas, assim, que me deram, assim, um puxão de orelha que rende muito até hoje. Foi o Neto Ceará, que era professor de matemática. Grande Neto Ceará. Neto Ceará. Boa. Né? E o Álvaro Noleto, que hoje ele é até presidente lá da ZPE, lá de Parnaíba. Ele era o diretor pedagógico do SEV. E como é que foi essa puxada? Cara, é interessante a gente saber, né? Eu queria só... Eu fui pro SEV porque na época todos meus amigos foram, né? Então, assim, eu fui pela bagunça. E quando eu cheguei lá, meu amigo, não tinha essa história de bagunça, não. Vocês achavam que iam poder tudo saindo do Lerote. A gente achou que lá no SEV ia dar uma brincada, que era uma escola mais... que era mais voltada para vestibular. Então, a gente achava... No Lerote era um pouco diferente, porque era mais os alunos da vida inteira. Então, assim, a gente não tinha muitos amigos diferentes. A gente queria conhecer pessoas novas, né? Então, a gente foi pro SEV. Minha filha é de lá, inclusive. É uma comunidade. É uma comunidade lá. Então, assim, a gente queria conhecer gente nova, né? Então, a gente foi todo mundo pro SEV. Quando chegou lá, meu amigo, ou estudava, ou estudava. Não tinha esse segundo método, não. Então, e o Neto Ceará foi um cara que ele sempre conversou muito comigo. Depois a mulher dele, a esposa dele, virou advogada também. Já encontrei com eles em algumas festas aí da OAB. E teve um fato que eu lembro até hoje, que eu acho muito engraçado assim, mas me marcou muito. Que foi a época que ele me chamou para conversar com ele na sala dele e disse: Germano, ó, cara, tu tem que estudar, porque senão tu vai levar isso aqui na brincadeira, não vai dar em nada, tu não vai passar no vestibular e tal. E eu falei: não, Neto, eu vou me comprometer a estudar. E aí ele foi dar aula de matemática na semana seguinte e ele fez uma equação no quadro e perguntou quem é que responderia no quadro. Eu fui lá e respondi. Aí ele saiu da sala, chamou o Álvaro, chamou mais dois professores. Rapaz, sabe quem foi que respondeu isso aqui? O bagunceiro. O Germano. Então, esse fato me marcou muito, assim, A virada de chave. pelo carinho que eles tinham comigo lá e de realmente ser presente na vida do aluno, de mostrar que tem um caminho. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito determinado de que ali era a minha virada de chave. Ou eu fazia o negócio muito bem feito, ou não ia dar certo. Mas o porquê do direito? Não teve outras possibilidades? Não, nunca pensei. Principalmente porque eu sempre fui um cara que sempre fiz muitas amizades. Fui um cara sempre de muitos amigos. Mas meus amigos são sempre amigos que eu sou muito presente. Uhum. Então é muito difícil eu ter um amigo que eu não veja... ou que eu fale, ou que eu telefone, ou que eu... Isso é muito natural, não é algo que eu faço. É realmente... É o teu jeito. É o meu jeito. Eu acho que até pela questão de ter sido criado muito só eu e minha mãe, eu acho que essa questão de ter amigos formou para que eu tivesse uma grande família de amigos. A minha família é muito pequena, né? Por parte materna. Então, e como eu fui... Minha mãe já me teve com 41 anos, meus primos já tinham tudo... 30, 25, então não tinha primo da minha idade, né? Então, a galera do colégio ou na faculdade? Era a família, né? Então, era a família. Então, quando eu entrei na faculdade, que eu escolhi o direito, eu falei, muito pelo fato de eu gostar muito de conhecer pessoas e eu sempre fui o cara que gostava muito de defender tudo que eu acreditava. Eu já ia te perguntar por isso, que se o cara for falar assim, não, mas esse argumento não vale porque você tem a medicina... Mas eu sempre fui o cara que gostava de defender. Por exemplo, se a gente fosse, sei lá, um dia almoçar no restaurante, eu conseguia convencer todo mundo que tinha que ser naquele restaurante. Se fosse fazer uma viagem, eu conseguia convencer todo mundo que tinha que ser naquele dia. Poder de persuasão. Então, assim,
eu sempre consegui convencer todos os meus amigos a fazer o que eu queria. Então, por isso, direito. É. E aí, quando você entrou na foi pública ou privada? Não, eu estudei na escola. Um dos motivos foi porque quando eu fiz o Enem, né, na época, eu fiz no meio do ano. Então, eu passei para a universidade pública fora do Piauí. E minha mãe disse que... Se não vai para... Meu nome? Para excursão? Aí a mãe, meu filho, não vá não, fique por aqui. Aqui é melhor. Apesar dela ser professora da Rede Federal, né? Mas ela pediu para eu ficar no Piauí. E foi uma escolha estudar. acertada, né? Foi uma escolha. Com certeza. E aí, nesse... Mas, na verdade, antes de eu fazer direito, me permita, eu tive uma dúvida com um único curso, Ciências Políticas. Foi mesmo? Eu pensei em fazer. Na época que eu fui fazer o vestibular de Direito. Engraçado, todo mundo que fala sobre ciências políticas é justamente essa aí, embaixador não, perdão, Diplomata. diplomata. Minha prima quase entrou, também ela quis, uma época, porque quem tem paixão por política Sim. quer entrar de alguma forma nesse... É bem isso também? Eu tinha interesse em analisar os cenários políticos na época, né? Eu tinha 17 anos, mas eu gostava muito de entender sobre As tuas política. rodas De eram... observar, né, esse as cenário, tuas né? rodas eram mais rodas de gente um pouco mais de idade, correto? Pela tua mãe de 40, o ambiente que você... Era e não era. Eu sempre tive amigo de todas as faixas etárias. Quem me levava muito a gostar de política também foi o Georgiano. O Georgiano estudou comigo no Lerote muito tempo. Né? A gente é da mesma idade. E vivia... E aí eu vivia muito vendo ele, vendo o deputado Júlio. Eu achava aquilo muito interessante. Achava muito legal a rotina deles e tal. É uma rotina... Não, dele já apertada. é demais. É bastante apertada, mas vamos lá. E onde é que o agro entra nisso tudo, cara? Porque... Então, aí eu comecei durante a faculdade, né? O primeiro fato que eu tive foi que o meu primeiro desejo profissional era ser presidente do centro acadêmico da faculdade, né? E aí foi o meu primeiro desafio profissional. Então eu consegui, né? Fui presidente do centro acadêmico na época, né? E até um fato engraçado foi que eu realizei um debate de prefeitos. A época? A época. Cara, será se eu lembro desse debate? A nova FAP. E aí foi o Wellington Dias, o Firmino, a época. Eu lembro desse debate, que foi na faculdade e tal. Foi tu que... Foi, eu que organizei. E aí eu lembro que tinha um cara do PSOL, o Micael, não lembro, o cara que era professor de história. E aí a gente... Ficou nervoso? Que é a primeira... Cara, eu fiquei nervoso com medo deles não irem. Mas tu já tinha firmado com todo mundo? Já, mas eu fiquei com muito medo da galera não ir. Porque como a gente convidou todos os cursos, né? Eu fiquei com muito medo deles não irem. E a galera foi? Foi todos. Na época o Wellington Dias foi, o Firmino foi, o Elmano também foi, o Elmano era candidato, eu lembro que ele também foi. E foi muito legal na época. Foi assim Tu já tinha elaborado tudinho? Já, foi muito massa. Uma grande experiência. Já começava a sair da curvinha, né? Cara, foi muito massa. Mas o meu medo grande foi esse, foi dos candidatos não irem. Mas na hora que começou, buf! Aí lotou, foi muito bom, foi assim, Foi em que marcou muito ano? na faculdade. Foi... Eu acho que foi 2012, Não tinha... na campanha do O boom, Elmano. não tinha um boom das Que o redes Firmino sociais. ganhou Imagina a se eleição. fosse hoje. né? Com certeza. Tudo no digital, as coisas andavam... Não, na época nem o WhatsApp tinha, eu acho. Ainda era SMS. Era muito louco. E aí isso foi te A gente despertar. fazia campanha do Centro Acadêmico com camisa ainda. Hoje não é com folder. Hoje não é nem com folder mais, é mais com... E aí, eu fui no primeiro período, né? A gente costuma, no primeiro dia de aula, a gente sempre tem uma pergunta dos professores, né? O que é que você quer ser quando você terminar o curso de Direito, né? O curso de Direito tem muitos leques, né? Você pode ser você pode ser o Anchieta, você pode ser o Zanata, você pode ser promotor, você pode ser juiz, né? Agora, com a moda e a tendência, né, do direito internacional também. Com certeza. Então, e a época, eu lembro que no nosso primeiro dia de aula, hoje desembargador, mas na época ele era juiz, doutor Dourado, ele foi dar uma palestra pra gente sobre magistratura, né? Como era ser juiz. E no final ele perguntou quem é que queria ser juiz, quem é que queria ser advogado. E na minha turma tinham 40 alunos. 38 disseram que queriam ser juízes. Um disse que queria ser delegado e eu fui o único que disse que queria ser advogado. Então eu sempre fui muito decidido no que eu queria. Eu nunca tive plano B. Só tive plano A em toda a minha vida sobre ser advogado. E o plano A era ser um advogado bem-sucedido. Não tinha plano B para não ser. Então,
E aí, durante a faculdade, eu tive também assim, eu não tive, como é que eu posso te dizer? Eu tive acho que sorte também, né, de como eu tinha essa relação com o pai dos meus amigos, né? No primeiro período, eu fui convidado para estagiar no escritório de advocacia. Logo no primeiro período? Foi. Com um mês de aula, né? Aí eu fui pro escritório Caraca. da mãe de um amigo meu. E aí, lá eu fazia um serviço, como eu ainda não tinha estudado ainda as matérias, eu fazia um serviço mais de despachante, né? Eu ia no fórum, pegar processo, ia protocolar. Naquela época ainda era físico, né? Uhum. O fórum ainda era lá no centro, e subir, descer a escada e tal. Então eu ia lá protocolar papel, pegar processo e tal, fazia uma procuração, um documento ali Mas tu e já outro. metia a cara em tudo Mas eu pra ir ia. aprendendo. Mas eu ia. E aí, eu comecei trabalhando lá nesse escritório, né? Só, E- desculpa interromper, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Qual a importância desse estágio ainda ali nos primeiros Na anos fase inicial, né? para um advogado? E, Edson, eu acho que é muito determinante para você saber o que você quer, né? Porque eu acho que quem estuda para concurso e quem quer ser advogado tem que ter duas atitudes muito diferentes na faculdade. Quem quer estudar para concurso tem que sentar a bunda na cadeira e só estudar. Não tem que olhar para o lado. Não tem que se preocupar em participar de eventos, se preocupar em estudar mais Em sobre a fazer própria relacionamento. sociedade e tal. Acho que o cara tem que sentar e estudar desde o primeiro período focado naquilo que ele quer. Quem quer ser advogado é outro comportamento. Qual O cara é? tem que se relacionar, conhecer todo mundo, tratar todo mundo com muita educação, gostar do que faz, saber que é muito, muito sapato gasto no começo e que nada cai do céu. Então, assim, você tem que acreditar muito no que você quer. Então, no primeiro período que eu fui trabalhar nesse escritório, eu chegava 8 horas, eu ia pro fórum e lá eu subia, descia a escada, pegava o processo, ia deixar, voltava. E eu ganhava R$ 200, né? Por mês. E só dava da gasolina mesmo. Então, porque... E olhe lá. E olha lá, né? E Porque quando aí- chegava um colega de trabalho, falava assim, um colega de estágio, no caso, chegava para ti e falava assim, você é besta, tá trabalhando enricando os outros e tal. Cara, eu ouvi muito isso no final do curso. Ouviu? Eu ouvi muito isso de gente que falava... Algumas pessoas comentavam comigo, porque foi na época da OAB, né? O que é que tu ouvia? E eu fiz a OAB no nono período, né? Graças Já. a Deus foi aprovado um ano antes de me formar. E à época, todo mundo falava assim, Germano, tu não vai passar porque tu faz muita coisa ao mesmo tempo. Tu tá no centro acadêmico, tu tá estagiando, tu tá organizando congresso, tu não vai conseguir passar desse jeito. E eu dizia assim, rapaz, cada um cuida da sua vida, né? Faz o seu aí que eu vou fazer o meu aqui. Se não der certo, Não escolha der. minha, né? E, e eu escutei muito isso, assim, ao longo, principalmente essa questão do centro acadêmico, que para alguns pode ser algo besteira, mas foi um grande formador de caráter meu e um grande formador de saber se relacionar, sabe? Porque, para ter ideia, eu fazia carteira de estudante, todo mundo do curso de Direito. Tu ia atrás. Eu ia, pegava o nome de todo mundo, mandava fazer, depois tinha que entregar para todo mundo, fazia os congressos, tinha que vender o ingresso do congresso, tinha que administrar o caixa do centro acadêmico. Então, assim, era um curso que dava muito trabalho e os outros alunos não entendiam, né? Eu estou te perguntando sobre isso, antes a gente chegar na parte do agro, de fato, porque assim, a gente vê, o que os pode endossar sobre isso, a gente vê uma crescente absurda de número de cursos, né, de direito. A gente vê no mercado hoje uma enxurrada de profissionais, absolutamente. Se você passar na porta da central de flagrantes Sim. à noite, você tem quantos advogados lá? Em torno de 15 a 20 advogados. Todo mundo esperando. É por isso que eu estou te perguntando. Esse processo até a OAB, ele tem que ser muito bem construído, então Sim. o cara se perde, né? Com certeza. E eu acho também que você não pode ser só mais um. Você não pode ser só o que todo mundo faz. Senão você só vai ser só mais um. Então, assim, eu sempre quis ser diferente, realmente. Então, assim, sempre construí um relacionamento muito bom com meus professores, tanto que hoje ainda são meus amigos. Inclusive, já me indicaram como advogado Para vários. para algumas pessoas. Então, assim, aí eu nunca deixei de trabalhar na faculdade, sempre fui estagiando, né? Saí desse escritório,
Fui para a prefeitura, na época teve um concurso para assessoria jurídica, eu passei. E na época eu odiei ser servidor público. Chegava lá, de 8 às 9, não tinha mais nada para fazer e pronto, acabou. E eu ficava, meu Deus do céu, todo dia só isso aqui. Eu não quero isso aqui para minha vida, não. Não tinha um desafio, né? Era todo dia a mesma coisa, né? Burocrático, né? Fala muito que a porta do concurso público é a mesma que fecha para a limitação de Isso. crescimento na vida. Então, né? assim, eu vi que não era o que eu queria para mim. Né? Na época era só analisar processo, voltar processo. Tanto fazia eu trabalhar muito como pouco, eu ia ganhar o mesmo dinheiro. Então eu falei, cara, isso aqui não é para mim. E tua mãe? Minha mãe queria que eu fizesse concurso público. Queria. Ela queria que tu permanecesse? Na época que eu saí do estágio, não, porque eu fui para um melhor, né? Eu fui para um escritório já maior, né? Não, falo quando tu passou. Ah, na OAB? Não, no concurso. Ah, ela gostou, ficou muito feliz, né? Mas quando tu falou que não queria mais... Aí eu falei, mãe, é o seguinte, é que eu não nasci para ser concursado, eu não quero concurso público, eu quero ser advogado. Meu filho, mas vai ser promotor, juiz, delegado, que aí você tem a estabilidade, né? tal da estabilidade. Aí eu, mãe, mas é porque... Mas ela sempre me disse uma coisa, faça o que você vai ser feliz, mas que ganhe dinheiro. Né? Também não vá fazer alguma coisa que você vai ser feliz, mas que também não ganhe dinheiro, né? Mas ela sempre me deu muito apoio, né? Então eu falei, não, eu quero ser advogado. E eu fui trabalhar no escritório de advocacia. E aí eu tive que mudar meu curso para a noite, né? Porque na época eu trabalhava de manhã na prefeitura, de tarde no escritório e à noite eu ia para a faculdade. Ainda dava tempo tudo isso. Dava. Porque o dinheiro na prefeitura era muito bom, né? Assim, um salário mínimo na época e um salário mínimo no estágio à tarde, para mim era muito bom, né? Já era um bom rendimento. Cara, era bom demais. Tem tua graninha. Era muito bom. Tu tava com quantos anos nessa época? Acho que eu tinha 19, 20 anos. 19. Tinha 20 anos aí. Já tinha chegado 5 da manhã em casa alguma vez? Já tinha. já Quando eu comecei, quando eu tinha 16, 17 anos, já... começou a ir pra balada. Minha mãe liberava, quando era com 2 amigos meus ali, que ela liberava. Mas confiava mais neles que em mim, eu acho. E aí, nesse processo, nesse E aí eu estudava, né? De manhã eu ia para a prefeitura, de tarde eu ia para o estágio e de noite eu ia para a faculdade, né? E aí eu consegui ficar assim durante 1 ano e meio, mas depois eu escolhi só o escritório de advocacia, nesse que eu estagiava. Fiquei lá até me formar. Quando eu me formei, eu tive a maior... Eu acho que foi a decisão mais difícil que eu tomei assim, na minha vida, até hoje, eu diria, que foi decidir se eu ficava em algo sólido ou se eu fazia um voo solo. Né? Se eu ficava lá ou se eu ia advogar por conta própria. Né? Lá eu já tinha um salário, né? Já tinha uma perspectiva de estar ali. Mas eu acredito muito assim, cara, que eu nunca quis trabalhar para ninguém. Sempre quis trabalhar para mim mesmo, né? Colocar minhas ideias, colocar o que eu acho que deve ser feito, colocar o meu sangue no meu projeto. E eu acho que o nosso projeto, quando é a gente que realiza, a gente faz com muito mais força. Colocar seu sangue na história. Né? Exatamente. Então, assim... E aí eu saí de lá e comecei a advogar na área criminal. Tu começou pelo criminal? Pô, nada a ver do que tu faz, né? Cara, é porque era o que dava dinheiro mais rápido, né? Então, você era contratado ali, já recebia, né? Já fazia ali seu dinheiro e tal. Qual foi a tua primeira causa do teu dinheiro? Tu lembra? Eu lembro, até hoje. Meu Deus do céu, eu ganhei tanto pouco dinheiro. Eu advoguei a primeira vez, foi no caso de tráfico. Eram 3 pessoas que foram presas. E na época eu fiz um pacote 3 por 1. Tu defendeu 3 pelo valor de 1. Então, mas assim, foi muito bom, porque eu lembro que no dia que eu consegui soltar esses caras, eu liguei pro meu professor de direito penal. Pô, professor, acabei de conseguir e tal. Foi assim que eu realmente me senti um profissional, acho, naquele dia. Naquele dia, eu falei, cara, deu certo. Eu estudei, eu fiz certo, vai dar certo. Né? E aí eu não tinha grana para montar um escritório, né? Então, eu tenho um cara que hoje é meu sócio até hoje, né? Assim, a gente hoje não... A gente foi para áreas diferentes, mas a gente começou junto, que é o Breno Macedo, né? Ele é casado com a Bárbara, do Firmino, né? E o Breno, a gente montou um escritório lá no centro.
quase do lado da central, praticamente. Foi. Eu visitei muito Um local bem estratégico, né? Era muito pequeno, era uma mesa para nós dois. O centro, para você em todo o Brasil, o que a gente fala da central, ele montou um escritório ao lado de uma central de flagrantes. Bem ao lado do hotel ali. Era exatamente ali. E aí eu comecei, eu e o Breno, né? E eu não tinha dinheiro para montar o escritório. E o Breno me fez esse empréstimo. O Breno falou, vamos fazer o seguinte, eu monto aqui o escritório, eu pago a mesa, o sofá e a televisão, e aí as causas que a gente for pegando, tu vai descontando aí do que eu gastei. Não, tá bom. À época, minha mãe me deu um frigobar, que foi minha participação no escritório, e aí a gente começou lá, né? A gente passou... até hoje ele advoga na área criminal, né? E a gente ficou lá 2 anos. O escritório era muito pequeno, cara. Assim, era engraçado, porque era um sofá, uma televisão e uma mesa. E a propaganda foi o boca a boca, né? Começou nisso. E assim, a gente nunca teve padrinho político, assim, nunca teve... Apesar que na época o Breno sempre namorou com a Bárbara, mas Firmino Pois nunca... o pai era o Firmino, o prefeito. Nunca ajudou. Assim, não falando de um modo negativo. Não, mas ele não indicava. Ele nunca indicou. Ele sempre foi um cara muito na dele, muito... Talvez ele tenha feito certo, né? Com certeza. Acredito que sim. Se tivesse super protegido ali... Talvez não tivesse dado certo. E assim, a gente sempre caminhou pelas próprias pernas, né? Então, assim... no começo, a maior dificuldade é ter cliente, claro, né? E depois é você se manter no mercado, que também é algo muito... É muito pesado, porque quando você começa a advogar, Yeltsin, se você não tiver uma cabeça que aguenta muita pressão, você Como? Porque assim, você pega um problema alheio e você transfere para você. Então você pega o problema do seu semelhante e você tem que resolver o problema daquela pessoa. E geralmente ali está a vida dele. Está a vida da família dele. Está a vida dos filhos dele. Então é algo que transfere muita responsabilidade. Né? O emocional, né? Muito. No começo eu tive muita dificuldade para separar isso. Sério mesmo? Tive. Eu levava muito para mim o problema. Muito. Por exemplo, hoje em dia a gente vive... Eu escuto muito de bastidores, tu pode dizer se isso é verdade ou não. Na prostituição na advocacia. Né? De não manterem os valores que são necessários. Existe isso? Existe. Eu acho principalmente, pela dificuldade do mercado de trabalho hoje. O mercado de trabalho hoje, em todas as áreas, né? É um mercado que, se você não for diferente, você é engolido. Agora, assim, a minha maior dificuldade no começo foi exatamente de saber diferenciar, de eu não levar para o lado emocional. E até para cobrar, eu tinha dificuldade, porque eu ficava muito empático com o problema da pessoa, então eu ficava com tanta pena. Tu não cobrava? Que às vezes eu ficava com vergonha de cobrar. Então, assim, chegava às vezes uma mãe desesperada, porque o filho foi preso, ela contava uma história. E eu ficava, meu Deus, se fosse minha mãe. E eu ia para casa, e eu ficava, meu Deus, mas como é que essa mulher vai conseguir pagar? Aí eu ligava, olha, minha senhora, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vou fazer isso para você e tal. Qual foi o pagamento mais diferente que você já recebeu? Porque dizem que a advogada recebe galinha. Tu sabe um pagamento que eu recebi que foi muito bom? Foi um gela-água. Que eu não tinha no escritório, o cara me deu, eu botei lá no escritório. Sério? Quando a gente começou, foi. E aí a gente foi indo, né? E aí só que teve um determinado momento que eu vi que essa advocacia não era para mim. Porque um dos motivos eu levava muito para mim, pro lado pessoal, né? Então, eu dormia muito ruim, eu sonhava com aquilo ali, eu não conseguia diferenciar, porque eu realmente tinha uma empatia muito grande pelo problema ali alheio, né? E se for um criminalista foda, ganha muita grana, né? Mas isso atrapalha o lado técnico. Quando você leva pro lado emocional, atrapalha na hora de você ver o fato cru, frio, e aplicar saídas, a técnica, né? Ali. Então, assim, apesar da gente sempre ter boas vitórias, quando a gente advogava nessa área, eu sentia muita dificuldade nisso, porque até ter o resultado vitorioso, eu ficava muito... Levava muito pro lado pessoal. Como eu disse, eu ficava sem dormir. Eu transferia aquela dor para mim, né? Então, isso acabava me prejudicando muito. Já mostra uma empatia diferente com o próximo, né? Parte da personalidade de cada um. Tem gente que...
Foda-se, vou fazer, acabou, dinheiro no bolso. É. E aí eu vi que não era o que eu queria para mim, né? Assim, que era algo que dava um retorno financeiro, mas não era o que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? Eu queria ser advogado, mas não viver aquilo todos os dias, né? E quando tu olha para esse panorama todo assim da advocacia e diz, putz, esse lado aqui pode ser que... E aí o que é que aconteceu? Então eu fui procurar uma estabilidade dentro da advocacia, né? E aí eu comecei a advogar para prefeituras, né? Eu tinha vontade, né? Porque eu achava muito legal as eleições e tal, então eu comecei a advogar para prefeituras, né? E aí foi quando eu vi que o escritório no centro não atendia mais os clientes que eu e o Breno a gente tinha conseguido consolidar, e a gente veio para a Zona Leste, né? Então a gente montou um escritório confortável, eu tinha minha sala já, ele tinha a dele, a gente tinha sala de reunião e tal, a gente montou um escritório que trazia um conforto para o cliente que a gente conseguiu cativar, né? E quando eu entrei na advocacia dos municípios, foi uma experiência também muito agregadora, porque foi quando eu comecei a entender que a advocacia, ela também é uma empresa. Então, você também tem que entender como você vai captar cliente, como você vai fazer seu escritório crescer nos próximos anos e sempre olhar para frente, ver o que é que está dando lucro no mercado para que você possa ingressar e casar a sua empresa, no caso História de Advocacia, com aquele tipo de mercado, né? E eu comecei a estudar o agronegócio, né? Vi que era um nicho que estava crescendo no Brasil e no Piauí. Pois é, mas tu viu esse despertar em alguma situação específica? Eu vi quando eu comecei a querer estudar o que ninguém estava fazendo. Eu fui querer estudar o que ninguém estava fazendo, né? Então eu vi que tinha possibilidade de atuar direito portuário, direito do agronegócio, direito da mineração, direito em nichos que ninguém no Piauí atuava, né? Ou que atuava, mas eram muito poucos, né? E quando eu fui advogar para os municípios, eu fiz uma amizade muito, muito feliz, que me rende uma lealdade muito grande, que é a da Marina Santos, né? Que foi deputada federal. E quando ela assumiu como deputada federal, ela me convidou para assumir o Ministério da Agricultura, né? E ela, Germano, eu queria muito que você fosse para lá. Eu falei, Marina, eu não tenho experiência nessa área, mas se você me der a oportunidade, eu vou estudar e vou conseguir conduzir o órgão da melhor maneira que eu puder. Do meu lado, só espere muito trabalho e muita honestidade para conduzir esse órgão. Ah, não, eu tô decidida, eu não tenho outro nome, eu quero você lá. Eu, não, tudo bem. E quando foram me nomear, ela me ligou, Germano, me diz uma coisa, tu tem 35 anos, não? Eu falei, não, eu tenho 25. Putz. E ela, meu Deus do céu, tu tem 25? Eu, tô 25, tô com a cara de velho desse jeito. Ela, não, é porque tu advoga aqui pra mim, eu achava que tu tinha no mínimo 34, 35 anos. Eu, não, eu tenho 25 anos. E ela, tudo bem, era porque surgiu essa dúvida aqui quando a gente estava junto ao pessoal do Ministério estudando seu nome, né? Porque vai para a ABIN, passa por todo um critério para a Casa Civil, né? E aí fui nomeado à época, né? Em 2019. Quando eu fui para lá, para o Ministério da Agricultura, eu estudei muito sobre o agronegócio do Piauí, né? Como é que era a cadeia produtiva, como é que tinha nascido o agronegócio no Piauí. Fui entender não só a produção, mas desde o começo, né? Então, assim, o Piauí sempre foi um estado que dependeu basicamente do agronegócio, desde a sua formação. O Piauí começou por corrente, né? A pecuária em corrente. E depois a gente teve a Cera da Carnaúba, que gerou a Parnaíba que nós conhecemos hoje. Que teve As famílias que ficaram com isso. A época que eu estava até te contando isso, do livro que eu estava lendo, na época, as famílias que produziam cera de carnaúba, elas iam estudar na Europa. Era. Elas não estudavam nem no Piauí, para você ver, assim, como... Você vê o nível rádio de grana que entrava. Era. Então, assim, tem uma passagem do livro do Zósimo que ele escreveu... já tem algumas edições, né? Que contam os 100 fatos que o Piauí teve de 1900 a 2000, né? Que marcaram a história. Que marcaram a história. E um dos fatos que eu achei muito interessante é que o Piauí, para montar o sistema de eletricidade,
ele pegou dinheiro emprestado com um particular. E esse particular, ele era produtor de cera de carnaúba. Que loucura. Então, assim, você vê que o agronegócio sempre teve muito presente na história do nosso estado, né? E eu vi assim, cara, isso é um quando fala em nicho... particular, era um empresário. Era um empresário. Que tinha uma grana guardada. Sério. Tinha uma reserva. Isso, emprestou pro Estado. Foi o primeiro agiota do Estado. Talvez, né? Talvez. Talvez. Brincando, mas... Pelo menos nesse sentido, né? Então, assim, eu vi que era um nicho que tinha uma particularidade em ter uma história muito comum com a história do Piauí, né? Então, eu falei, cara, vou estudar mais sobre isso. E eu vi que tem tinha uma cadeia produtiva, né? Tinha um cara que faz o fertilizante, tem um cara que tem um avião que joga o fertilizante, tem um cara que produz o ovo, tem um cara que abate a galinha, tem um cara que abate o boi, tem um cara que tira o leite. E tudo isso, existe uma legislação própria dos órgãos e também do próprio direito. Então, eu vi que ali tinha um nicho muito específico, gigantesco, que não era tão explorado, que tinham poucos profissionais, né? E aí foi quando eu me desbrucei em estudar, em me especializar, né? Sempre procurei outros advogados que eu conheci, que atuavam na área para me ajudar. Quais eram as principais referências à época? De advogados? No nicho de agro. Cara, porque acredito eu, me tiro uma dúvida se eu estou errado. A maioria dos empreendedores que vieram ou que estão hoje, a boa parte deles procuravam escritório de fora. Sim. Isso foi um dos motivos também que eu achei muito interessante de atuar na área. Cara, eu não tive, assim, profissionais de outros estados que me ajudaram. Foram meus amigos aqui do Piauí mesmo. O Rodrigo Pontes, que é um cara que é meu amigão, assim, que sempre atuou na área, ele sempre me ajudou muito, me deu muitos feedbacks e tal. Tem um Chinelo, o Chinelo é do Mato Grosso, mas o sócio dele, o Guilherme Fonseca, já é do Piauí. Mas já tem um nicho de... Eles já se formaram no Piauí. Eles dois, sim, foram caras que sempre abriram assim, as portas, nunca tiveram problema em me contar. Foram referências, né? Isso é assim, até hoje, a gente hoje... até brinco com o Rodrigo, que hoje eu sou um privilegiado em poder sentar com ele e debater muitos processos. E eles foram os caras assim, que eu vi e falar, pô, isso aqui é legal, eu vou também ir por esse lado. E engraçado e bom é que você ingressou por essa área justamente quando, acredito eu, que o Piauí que ele começava aquele momento a se destacar em todo o Brasil. E a gente ouvia muito falar nos últimos 15 anos, 20 anos, que o Piauí era a última divisa agrícola do Brasil. Porque assim, tudo já tinha sido completamente esgotado, correto? Tu sabe por que o povo fala isso? Porque o pessoal não conhece o agronegócio no Piauí. Eu vou te contar, assim, ao longo da entrevista, você viu que eu fui criado em Teresina, né? Então, assim, eu não tinha conhecimento sobre essas cidades que produzem, né? Então, como foi que eu fui conhecer o agronegócio? Eu entrei dentro do carro e disse, cara, eu vou conhecer onde é que está esse agronegócio. E eu fui para Corrente. A primeira viagem que eu fiz, fui para Corrente. E lá eu fui visitando fazenda, visitei em Bom Jesus, visitei em Uruçuí, visitei em Cristino Castro. E aí eu passei a dedicar meus finais de semana a ir para o sul do estado. Então, chegava sexta-feira, eu abandonei lá a fase de baladinha e ia para o sul do estado. Né? E eu ia rodar a fazenda, conhecer. Eu pedia para conhecer as fazendas, né? Eu chegava pro gerente ou pro dono da fazenda e falava, queria conhecer a fazenda de vocês. E eles têm muita sensibilidade de quando alguém quer conhecer... Eles abrem as portas. Eles abrem as portas. Eles se sentem muito privilegiados e prestigiados quando alguém quer conhecer a fazenda deles, né? E uma coisa que eu vi muito é que o piauiense não reconhece ainda a dívida que tem com esses sulistas e que vieram desbravar o nosso estado. A gente, às vezes, ainda acha que não entende a importância que foi deles terem vindo. E eu notei que tem um carinho maior deles pelo Piauí do que o Piauí com eles. Porque, às vezes, e aí nasceu a história do Piúcho, né? O Piúcho. É o filho do piauiense com gaúcho. Porque, às vezes, acho que os caras, alguns, né,
Criam essa história do barrismo, vem explorar a terra. Então, eu acho que... eu percebi, Elton, que quando eu ia, eles tinham um sentimento de muita gratidão de eu estar indo lá, conhecer, de ser um piauiense que estava me interessando pelas histórias dele. Eles recebiam assim? Muito, muito bem. Faziam um churrasco, conversavam, contavam os problemas ali. E ali iniciou meus primeiros processos na área. Nessa área. Nessas visitas. Ganhou a confiança. Foi. Vem cá, qual foi o teu primeiro contrato no agro? Cara, o primeiro foi... Eu fui visitar uma fazenda e lá eles tinham um problema de regularização fundiária. E aí eu comecei advogando para regularizar essa fazenda em Uruçuí. E o que eu acho muito interessante é que a história deles no Piauí se confundem muito com a história da família deles. Então, quando eles começam a falar do Piauí, eles falam do filho deles que nasceu no Piauí, da primeira vez que eles casaram, ou da vez que eles casaram e foram no Piauí, o primeiro carro que eles tiveram, que foi graças ao Piauí, a primeira fazenda que eles conseguiram comprar, que foi graças ao Piauí. Então, a história deles se confundem muito com o nosso estado. Mas o piauiense, eu acho que ainda não conseguiu ver a importância dessas pessoas que vieram e acreditaram no nosso estado quando a gente não acreditava, né? Quando Então, esses caras chegaram, eles chegaram em que ano e cara, como é que era Elton, lá? se tu vê a história desses caras, bicho, é impressionante a força de trabalho, a coragem, e eu acho que é muito cultural deles. Eles têm uma força muito grande da relação entre marido e mulher. Primeiro aí. É impressionante isso. Tipo assim, eles se casam, eles se casavam e eles iam buscar um lugar para eles produzirem alimento. E ali eles criarem a família deles. Muitos eram de famílias italianas, portugueses, que vieram, alemãs que vieram fugir da Segunda Guerra. Então, eles tinham que ir para lugares onde as terras eram mais baratas, né? Então, o Piauí era muito barato. 98, 95, naquela época foi quando eles começaram a vir, né? Então, eles chegavam aqui de caminhão, geralmente o marido e a esposa montavam uma lona e ficavam morando naquela lona. Caraca. Então, e naquela época os bancos não queriam emprestar dinheiro para eles, porque o Piauí era muito novo, né? Não produzia nada. Então o banco falava, cara, eu vou te emprestar dinheiro como? Se tu não tem nenhuma garantia para me dar? Se tu nunca plantou no Piauí, como é que tu sabe que vai ter uma safra boa, né? E mesmo assim eles acreditaram. Eles acreditaram, né? A gente tem hoje Para soja. Soja. No começo eles plantavam arroz. No início. E aí depois eles foram migrando para outras cadeias. Desse pessoal que você acabou de citar, dessas famílias, qual é o maior exemplo assim que você chega que começaram com quase nada e hoje tem fortunas estratosféricas? Cara, eu sou muito fã do Grupo Progresso. Muito. A dona Anne e o seu Cornélio são pessoas que eu sou extremamente fã, principalmente por essa questão de acolher os piauienses, abrir a fazenda, mostrar, dizer como é que começou. Eles não têm medo de contar a história deles. Ela esteve aqui, inclusive, com a gente. Eu assisti o podcast dela. Também tem outras famílias, tem os Bortolosos, que também foram um dos primeiros a chegarem lá. Eles começaram com quanto de terra e hoje tem o quê? Cara, essas famílias chegavam e tinham... Elas, até te contar um fato engraçado. Uma vez eu fui para uma reunião com os gaúchos lá em Uruçuí e eu fiz uma pergunta que, para mim, à época, era uma ignorância minha, né? Eu perguntei, vocês tinham quanto de área lá no Rio Grande do Sul? 1.000 hectares? Os caras, a gente tinha 8, 15 hectares. Vendemos e hoje a gente tem, no mínimo, 10, 5 mil. 5 mil hectares? No mínimo. Então, assim, os caras venderam o que era 8, 15 hectares e compraram 5 mil no Piauí, né? Pela comparação de valores de áreas naquela época, né? Então, como era desvalorizado, né? Como era desvalorizado. O piauiense não via muito sentido no cerrado, né? Ele achava que era algo... Aquela época, quanto custava 1 hectare no Piauí? Cara, eu já ouvi histórias que custavam, tipo, R$3, R$4. 3? Hoje? Hoje tem área que vale 80 mil, 1 hectare. 1 hectare. Um aumento de quanto, gente? É gigantesco. Tá maluco. E aí foi crescendo. E foi crescendo, né? Uma Então, família assim, foi chamando a outra pra cá? Isso aconteceu muito, né? Uma família foi chamando outra. Aí tinham muitos que eram caminhoneiros, né? Então eles vendiam o seu caminhão, compravam a área e vinham produzir.
né? Então, Começando com arroz. começando com arroz ou milho, né? Então, assim, foram todas famílias humildes, muito humildes, né? Que vieram e largaram tudo lá no sul ou no sudeste. Falaram, não, agora a gente vai fazer nossa vida nesse estado. Como tu estudou muito sobre isso, essas comunidades dessas áreas, assim, porque imagina alguém que sai do sul do país e vem para o Piauí, são culturas completamente diferentes, né? Na temperatura, Sim. O solo, né? na temperatura, no solo, no A comida, tudo. a música. Essa galera, Cultura, né? ao redor começou a mudar para o receptivo deles ou não? E não, mas eles criaram alguns eventos que a comunidade piauiense participa, né? Às vezes eles fazem encontro. Porque parece que tem um dos país dentro do gaúchos, outro, é o Lá, estado lá em dentro do Uruçuí outro. tem um distrito chamado Santa Rosa. E lá moram em torno de 100 famílias sulistas, né? Moram lá mesmo, né? E eles fazem eventos, eles fazem eventos de música, eventos de churrascada. Aí já é um Rio Grande do Sul dentro. É um Rio Grande do Sul dentro. Perdão. Pode ir. Qual seria o impacto se nós tivéssemos tido aquele projeto aprovado na Assembleia Legislativa da criação do Estado do Gurgueia para o Kilson, mundo agro? Kilson, eu vou te dizer assim que eu não consigo te responder essa pergunta por um único motivo, porque eu não sei qual seria o impacto financeiro na criação de um novo Estado, né? Se esse novo Estado teria capacidade para bancar, né? Isso. Ou se, por exemplo, o Estado do Piauí seria esquecido, né? Digamos assim, se criasse um novo Estado, como é que seria, como é que seriam os investimentos em cada um desses dois estados, né? A gente teve o Tocantins, né? Que foi separado do Goiás, né? É um estado novo, mas que lá o impacto foi menor, eu acredito, porque na época existiam muitas políticas do governo federal para crescer o país onde não tinha ainda população habitacional, né? O que poucas pessoas sabem é que o agronegócio no nosso estado, também nesses outros estados que formam o Matopiba, né? Que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é que a Embrapa foi fundamental para a gente Esse desenvolvimento se desenvolver, né? Teve um cara chamado Alice Paulinelli, que faleceu esse ano, que é um cara que foi quem criou a Embrapa e foi ele que descobriu o Cerrado, que no Cerrado poderia se produzir alimentos. À época, ele era secretário de Agricultura de Minas e ele foi convidado pelo governo federal para ser ministro da Agricultura, porque ele tinha já a ideia em Minas de usar o Cerrado como produtor de alimentos. Ele levou isso para o governo federal. E aí ele criou a Embrapa para ser um centro de pesquisas, né? Então ele pegou os funcionários do governo na época e mandou para todo lugar do mundo para estudar. Meu amigo, estude e traga tecnologia para o Brasil para a gente produzir alimento onde não se produz. Então vindo Goiás, Tocantins, Bahia, né? Então, quando se diz que o Piauí é, digamos, a última fronteira agrícola, também se decorre desse crescimento que o Cerrado foi havendo, né? Do Goiás, passando para Tocantins, Bahia. Mas tudo isso foi a partir da criação da Embrapa. A Embrapa foi fundamental pro desenvolvimento do Cerrado piauiense. É impressionante o tamanho do poderio do agro em qualquer lugar que ele vá. E a tecnologia melhorou absolutamente tudo no agro, né? Com certeza. Não é? Se não fosse a tecnologia, o Piauí não poderia explorar a produção de alimentos. Precisou muito de tudo, né? Muito. A maioria dessas fazendas hoje, elas têm laboratórios próprios. Tem. Inclusive, hoje eles já têm, até a própria Progresso tem, laboratórios que criam O melhoramento genético. Não, e eles também criam bactérias que ficam nas plantas e auxiliam também na produção. Aumenta a produtividade, diminui o uso de fertilizantes e eles conseguem fabricar essas bactérias dentro da própria fazenda. Vamos entender. Pode falar? Quer falar, Kilson? Só para a gente entender. Entrando na questão da advocacia do agro, eu quero lhe fazer a pergunta da seguinte maneira. Estamos vendo a questão do crescimento das cooperativas. A gente vê determinadas regiões como Picos, que acaba se intitulando como a capital do mel, mas que esse mel sai aqui do norte, de Batalha, de Sim. Barras,
de Cabeceiras do Piauí, enfim, dessa região norte aqui. Mas isso graças à cooperativa. Quando eu tive à frente do Ministério da Agricultura, eu tive a oportunidade de visitar um assentamento de quilombola em Queimada Nova. E lá eles têm um projeto de mel gigantesco. Assim, eles já tinham saído, um dos líderes lá do quilombo tinha visitado, já tinha inclusive ido à Alemanha mostrar o mel, porque lá era um mel de muita qualidade. E realmente na cadeia produtiva do mel tem dado muito certo as cooperativas. Mas na produção de alimentos, de commodities, né, de grãos, ainda é muito tímido aqui no Piauí. A gente ainda não tem... Mas em nível de Brasil? Nível de Brasil, sim. Porque tem muitos pequenos produtores que se juntam e formam essas cooperativas. No Paraná, é o estado que mais tem cooperativas de produção de grãos e, assim, é o estado que mais se dá como exemplo de que essas cooperativas dão certo. Cara, e salvo engano, o Piauí ele é o segundo ou é o terceiro maior produtor de mel do Brasil, não é? Eu não lembro. Do Nordeste. Do Nordeste, né? É. Eu não lembro agora do dado exato, mas eu vi o Rafael falar nesses dias, né? É. Do Nordeste, é muito gigante. Mas vamos voltar para o agro. Como é que funciona o direito no agro? Para que... porque, assim, são famílias conservadoras, muitas vezes com pouco, aspas, à época, acesso a advogados, porque, assim, você imagina que é uma família conservadora acreditar num menino de 25 anos para tomar conta de um patrimônio gigantesco. Quais os principais problemas e como é que funciona tudo isso? E, Alto, tu acredita, assim, cara, que, inclusive, assim, hoje já mudou muito, mas esses primeiros produtores que vieram, eles não tinham nem acesso à leitura ainda, né? Então, eles começaram a se alfabetizar depois que começaram a produzir, né? Não é a grande maioria, mas alguns, sim, ainda tinham até dificuldade na leitura e na escrita, né? Então, quando eu iniciei na advocacia do agronegócio, a principal questão que eu acredito que é divisor de águas para você conseguir ter um cliente é a questão da relação de confiança. Sim, você precisa construir uma relação de confiança com o produtor, justamente pelo que você disse, a questão deles serem conservadores. E, geralmente, como eu falei, a história deles se confundem com a história da produção deles. Então, quando eles entregam aquela fazenda, a procuração, eles estão te entregando a história da vida deles. Né? Eles estão te entregando, ó, aqui está tudo que eu tive, tudo que eu criei. Toma conta. Me ajuda. Né? Então, assim, você está recebendo algo muito grande e que tem que ter muita responsabilidade. O advogado do agronegócio, ele é só advogado, ele tem várias funções dentro do advogado. Ele é engenheiro agrimensor, ele é engenheiro ambiental, ele é psicólogo nas horas vagas, porque a gente tem que escutar o problema do produtor. Ele é engenheiro agrônomo também, motorista. Tu teve que estudar essa parada toda? Tudo. Eu estudo tudo. Tudo isso até hoje, porque a gente não tem que parar. Ele não pode parar de estar nem um minuto. Mas aí vai aprendendo sobre tudo para poder discutir. Como é que planta a soja, como é que planta o feijão, como é que planta o milho, quando é que planta o milho, quando é que colhe o milho, qual é o melhor tipo de solo, qual é o melhor tipo de umidade, tudo isso a gente estuda. Para poder discutir, para poder porque até, falar. por exemplo, se você for discutir um contrato de seguro bancário, é um tipo de defesa que a gente tem que fazer. Então, às vezes, o produtor teve uma estiagem ou teve um problema climático que não conseguiu colher aquela produção que ele imaginaria ter. Então, a gente tem que fazer uma revisão do contrato dele com o banco, do seguro que ele contratou. E isso aí a gente vai ter que entender o que foi que aconteceu de clima, o solo, o que foi que apareceu de problema para a gente poder usar na defesa. Quais foram os principais problemas quando tu começou a trabalhar para essa turma? Como advogado novo, mas muito antenado, quais foram os principais problemas, os principais vícios que tinham? O que eu vejo muito de problema ainda são as dívidas. Um volume muito grande de dívidas. Como? Porque ao mesmo tempo que a produção ela gera um capital muito grande para a empresa, sim, mas ela também requer um capital muito grande para produzir. Você precisa comprar o trator, você precisa comprar o fertilizante,
você tem que saber a melhor hora de comprar esses equipamentos, porque geralmente é em dólar, né? Então, você tem que saber a melhor hora do mercado. E algum desses produtores, pelo esse conservadorismo, procuravam fazer isso sozinho. Então, eles, por não entender como funcionava essas questões de administração financeira, acabavam se colocando em dívidas gigantescas. Alguns perderam suas terras ou conseguiu... Sim. Mesmo hoje, por exemplo, tu conseguiu reaver algum... Não, aí quando o advogado entra na atuação, ele consegue trazer uma solução, né, para essa demanda, uma solução para que ele não tenha essa perda dessa área dele. Né? E se não procurar ajuda, vai perder. Perde. O banco não tem pena de ninguém, não. Teve algum problema com litígio? Estamos vivendo essa situação toda de terras em litígio. Sim, sim. E melhorou muito, porque o atual secretário de Segurança Pública, Chico doutor Chico Lucas, ele fez um trabalho maravilhoso. O Chico Lucas, em 2019, criou uma lei que foi revolucionária. Né? Então, assim, ele criou uma lei que possibilitou a gente regularizar muitas áreas através do Estado. Né? E isso aí tornou um caminho mais fácil, menos burocrático e que ainda gerou arrecadação para o Estado. Você tem duas maneiras hoje, né? Que se você tiver uma matrícula, você pode fazer o reconhecimento de domínio, que é o Estado reconhecer que aquela área é sua, ou você pode buscar a regularização onerosa, que é você pagar para o Estado para que ele emita um título daquela sua área. E isso é inédito no Brasil, assim, digamos assim. É um fato bem inédito, porque poucos estados têm essa legislação. possibilidade. E, inclusive, eu já fui convidado por 2 vezes para ir na Bahia falar sobre essa lei. Porque lá na Bahia eles ainda nem têm projeto que possam discutir isso. E o Piauí vanguardista nisso. Foi. E o Piauí foi muito interessante porque o Chico... foi um colega, porque ele é advogado também, né? Ele foi presidente da OAB, né? A gente se conhece há um bom tempo. E o Chico, quando ele teve no INTERP, ele foi muito inteligente em colocar muitos órgãos para criar essa lei junto com ele. Então, ele colocou o INCRA, ele colocou o Tribunal de Justiça, ele colocou a OAB, ele colocou as próprias comunidades do agronegócio. E ele também não esqueceu das questões dos povos tradicionais, né? Questões indígenas, quilombolas, né? Ele conseguiu compilar todas essas ideias em um projeto de lei que foi aprovado e que hoje desburocratizou muito o Piauí. É um divisor de águas, não? Eu acredito que sim. Foi fundamental para que a gente pudesse avançar em muitas questões fundiárias. Eu começo agora a falar de números, né? O povo gosta de ouvir de números. Eu queria entender um pouco qual o tamanho desse ecossistema do agronegócio no Piauí. A gente está falando escalonadamente. Enquanto a gente sabe que o agro é a mãe ali, como é que ramifica tudo isso? E só para você ter ideia, o governo do estado, inclusive, até soltou esses dados esse mês de agosto. O Piauí já exportou esse ano mais de R$1 bilhão. Né? Então, só de soja, isso representa 79% das exportações. É muita coisa. Então, assim, é muita coisa. 79% só de soja. 1 bi. 1 bi. E de dólares? De dólares. A gente não está falando em real. Não, a gente está falando de dólares. A gente está falando em 5 ponto alguma coisa bilhões de reais. Isso entrando no nosso estado. E o que representa para a economia? Representa uma possibilidade de nós piauienses termos muitas oportunidades de emprego, de novas profissões. Sabe, Edson, uma coisa muito interessante é que as fazendas precisam muito de TI. Tecnologia da informação? E não tem. Eu sempre vejo que eles procuram pessoas de fora porque não tem. Eu fui dar uma palestra em Uruçuí, em novembro do ano passado, e eram para jovens que faziam o 3º ano, né, lá em Uruçuí. E uma coisa que eu sempre marco muito assim, nas minhas falas, quando eu converso com esses jovens que moram na região ali, Baixa Grande, Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, é que o agronegócio nos dá a possibilidade de acabar com o êxito rural. Total. Dá para a gente parar de sair do nosso estado. Né? Então, ele dá a possibilidade da gente ficar em casa. E eu acho que falta o piauiense abrir os olhos para isso. E ainda não abriram. Não. Eu acho que ainda falta abrir muito mais os olhos. Cara, é impressionante a cadeia produtiva. Quando a gente fala do agronegócio, aí vamos lá. Ele consome... Do vendedor, do cara que vai ser representante da venda de semente,
que vai bater de porta em porta vendendo a semente, do cara que vai ser o representante de venda de fertilizante, do cara que vai vender o serviço de contador, o cara que vai vender o serviço de advogado, RH. o cara que vai ser do RH. O RH é uma das coisas mais importantes numa fazenda. Porque como os contratos são temporários, né, você faz contratos por safra, se você não tiver contratos bem feitos, pode gerar ali um acúmulo de dívidas trabalhistas, processos que podem inviabilizar uma próxima safra, né? Então, você tem também o cara que vai ser o consultor bancário, que vai conseguir o empréstimo para o cara conseguir fazer a safra. Vai ter o cara que vai vender o arame, que vai vender A máquina. O trator. o cara que vai ser o engenheiro agrimensor que vai medir e fazer o georreferenciamento da área. Vai ter o engenheiro agrônomo que vai estudar o solo, que vai estudar a possibilidade de vegetação daquela área. Vai ter a construtora que vai precisar abrir mais estrada para passar aquela produção. O cara do drone, né? O cara do drone para filmar. Que agora Então, mudou tudo, né? Então, assim, é uma cadeia produtiva muito grande, que existem várias possibilidades. E quando você vai lá no sul do estado, você vê que a maioria ainda são pessoas que não são do Piauí. E pessoas jovens, caras de 20 a 30 anos que não são piauienses. E que estão investindo na terra. Como advogado, e obviamente passa pelas tuas mãos isso, hoje tu atende quantas? Quantas fazendas? Cara, a gente já atende na base de umas 10 a 15 fazendas. 10 a 15 fazendas. Falando em tamanho de hectares, a gente está falando nessas 15 fazendas, a gente fala de quê? 100 a 150 mil hectares. 100 a 150 mil hectares. Faturamento em torno de quê nessas 15? Pode falar, não? É segredo. Não, aí já a OAB veta. Não pode falar. Mas, por exemplo, a gente estava batendo um papo com uma das donas, né? Que tem hangar próprio. Com certeza. Tem fazendas que tem mais de 5 aviões próprios só para pulverização do fertilizante. Só para isso? Só. E qual é o nível de riqueza dessa turma em termos de jatos? Cara, Yadson, são pessoas conservadoras. Por mais que seja pessoas assim... teve um evento que eu fui até na Progresso, que foi o dia de campo da Progresso desse ano. Foi desse ano, foi. Eu acho que tinha mais de 40 aeronaves lá. De jatos? Jatos, King... 40? Mais de 40. De pessoas que foram lá pro dia de campo, né? Tu imagina isso, Kilson. É um mundo, né? E eu vou dizer uma coisa, são as pessoas mais simples que eu conheci na minha vida. Sem problema com nada. Simples. As pessoas mais simples que eu conheci. Porque a sua história geralmente se confunde com uma história de muita luta e trabalho. A maioria deles, né? E a inserção... E são todas empresas familiares. Eles sempre Pois é, os filhos continuam? Sim. É impressionante isso. Que é o que a gente vê. Vou tocar um negócio do meu pai e da minha mãe. Cara, eles são muito, muito família. Eles têm uma cultura diferente do piauiense. Como eu te falei, essa questão do homem e da mulher, do marido e da esposa, eles são muito fortes, muito unidos. E eles passam isso muito para os filhos. Então, assim, eles geralmente não são conhecidos, assim, pela fazenda e tal, e sim pelo sobrenome, que não é comum no Piauí. Família Silva, não é comum. Mas lá, sim, é a família tal, é a família tal. O sobrenome é que tem um peso. Sobrenome... Não pelo volume financeiro, mas sim pela história. Sim, pela história, pela construção. E qual o tamanho da mudança de realidade no entorno disso tudo? Aquelas cidades cresceram muito, né? Cresceram muito em grau de desenvolvimento social, também do setor hoteleiro, de restaurantes, que ainda tem muito o que crescer, né? Mas Uruçuí, com certeza, cresceu demais. Bom Jesus hoje é uma cidade que tem um setor hoteleiro forte, né? Que se você for lá hoje, você tem que reservar antes o hotel, senão você não encontra vaga. É mesmo? Bom Jesus é. Uruçuí também. Então, assim, é uma... Por experiência própria. Por experiência própria. Gente do Brasil inteiro. Brasil inteiro. Você vai no hotel em Bom Jesus, você encontra pessoas do Rio Grande do Sul, São Paulo, da Europa. Investidores. Todos investidores. Uma pergunta como advogado, né? O que falta, por exemplo, nessa correlação do que foi feito no Sul e essa correlação do que não foi feito ainda no nosso litoral nos últimos 20 anos, de regularização fundiária mesmo?
Qual é a diferença e qual é o tamanho, por exemplo, do trampolim que a região norte do nosso estado, a região do litoral, que é o menor litoral do Brasil, mas para mim o mais belo, pode ter como mudança? Bem, eu acho que o avanço do agronegócio ali no sul do estado, ele andou mais rápido, digamos assim, do que o do norte, muito por conta dos investidores que vieram, né? Esses investidores que vêm, eles querem resolver o problema deles. Então, eles chegam, eles querem resolver porque eles querem gerar lucro ali. E eu acredito que ali naquela região do nosso litoral ainda tem muito a crescer, né? Tem muito a atrair investidores que vão para lá e que vão chamar o poder público para juntos encontrar uma solução para regularizar aquelas áreas. Mas a parte da regularização limita muito, né? Com certeza. Até um fato que aconteceu, uma vez eu tive uma reunião na época que eu era do Ministério da Agricultura com o Banco Mundial e o Ministério da Agricultura ia conseguir um empréstimo muito, muito bom ali para a região de Queimada Nova, de Paulistana, e o único empecilho que teve foi a regularização fundiária. Perderam. Perderam. Porque o INCRA ainda não tinha finalizado a regularização da área e isso era um motivo que o banco não aprovaria o empréstimo. Cara, e hoje a gente não tem, né? Lá no litoral, nada Não temos. Não tem, absolutamente não tem. Eu acho que com esse avanço que o governo tem dado na questão do porto, eu acho que o poder público vai abrir os olhos para essa questão. Qual é a importância do porto em relação ao agronegócio nesse formato? E, Elton, eu sou um sonhador com aquele porto ali, assim, porque eu acho que aquele porto, quando sair, vai mudar a vida de muitos piauienses. Principalmente de nós, jovens, que estamos em busca de empreender, de trabalhar, que vai gerar muitos novos nichos de mercado, né? Na minha área mesmo, eu já comecei a estudar direito portuário, porque eu quero estar presente nas negociações que os investidores forem vender seus produtos ali para a Europa, que forem necessitar do advogado que garanta esse trabalho, né? Então, E é um trabalho fundamental nisso. com certeza, tem que trazer uma segurança jurídica para esse novo nicho que vai nascer. Então, por exemplo, na minha área, que é a advocacia, eu já estou me preparando e sonhando com o porto, porque eu acredito que vai abrir esses novos ele fala nichos, muito né? sobre, o governador acredita muito no hidrogênio verde, né? Que vai com certeza. fazer. Mas nesse nicho do agro, pode se... Vai ser um divisor de águas. A gente vai conseguir exportar para fora, claro que exportar já é para fora, mas vai conseguir exportar, vai conseguir aumentar a atenção dos investidores para o Piauí. É melhor vender em euro, em dólar, Com certeza. do que em real? Eu acho que, Elton, esse desenvolvimento que o nosso Estado precisa, e eu vejo que hoje o governo tem dado um olhar mais atento, ele mexe muito com a nossa autoestima, Total. né? Então, assim, o porto não é só uma obra que vai trazer infraestrutura para o Piauí, mas vai mexer com a nossa autoestima. Da gente chegar e dizer em São Paulo, em Brasília, ó, lá no Piauí tem um porto, vá para lá, investir lá, que lá é o lugar. Lá você vai conseguir... sua mercadoria vai chegar na Europa mais rápido, você vai conseguir ter estrada que leve sua mercadoria. Então, eu Até acho porque que o mexe Piauí muito com... geograficamente é privilegiadíssimo. Com certeza, a gente está do lado do Maranhão, do Ceará. Né? Mais próximo dos Próximo Estados Unidos, mais da Europa. próximo da Europa. Então, assim, eu sou um cara que desejo muito esse porto. Eu acredito que, inclusive, compartilho todas as vezes que eu vejo postagens positivas sobre a obra, eu sempre compartilho. Olha o nicho de advocacia que vai ser criado para lá. Direito portuário. E o governo agora promete o transporte intermodal. O que representa esse transporte? Como eu disse, toda questão de infraestrutura, ela traz investidores e ela possibilita que o agronegócio fique mais barato, né? Porque você diminui o valor da produção e aumenta o lucro final. Então, tudo que for que aumente a infraestrutura para o produtor, ele vai ser um atrativo, porque ele vai diminuir o custo da produção e vai aumentar o lucro final. Então, isso possibilita que quem já está no Piauí continue e acredite ainda mais, invista ainda mais, e que investidores que ainda não vieram por questões de infraestrutura, possam vir, né?
e se apaixonem pelo nosso estado, porque eu acho que isso é fundamental para quem quer produzir. Como advogado, tem uma pergunta que eu tenho que fazer. Nós viemos agora de um país completamente dividido, né, politicamente, né, e que o agro foi muito presente nessa cena, né, entre Bolsonaro e Lula. Sim. Como é que foi esse processo aqui no Piauí, que é um estado que deu a maior votação para o presidente Lula no país? Como é que funcionam essas relações? Eu vejo que tem gente que era bolsonarista, mas que adora o Rafael. E eu vou te falar assim, cara, eu sou muito novo, então não presenciei, não vivi governos de 1980, 1990, apesar de já ter lido algumas obras que falaram sobre Petrônio, Disseu e tal, mas eu nunca vi os produtores tão animados com um governo como o de hoje. Nacional? A perspectiva. Não, do Rafael. Do Rafael. Como é que eles enxergam o Rafael? O agronegócio no Piauí, como é que enxerga o Rafael? O projeto que o Rafael tem para o agronegócio é um projeto de industrializar o agronegócio. Porque quando você se industrializa, você gera emprego. E se o agronegócio é que tem a maior cadeia produtiva, é de lá que vem o emprego que a gente tem que gerar, né? Então ele teve uma visão de que ali é onde tem que se investir, porque ali vai gerar emprego, e ali vai gerar renda, e ali vai crescer o nosso estado. Por exemplo, a bacia leiteira. A bacia leiteira, com a industrialização, ela também já possibilita a geração de mais empregos. Hoje a gente tem a Alongar, lá no norte, que gera empregos absurdos. Eu já estive na Alongar, é um processo assim, brilhante, de muita tecnologia. Seu Merval, um forte abraço. Seu Merval é um cara fora da curva. Foi o meu primeiro patrocinador, sabia? Ele é na fora televisão. Da curva. Ele é um cara que eu sou um admirador. Ele é muito sou diferente. Fã dele. Ele vê muito. Cara muito humilde, né? Os filhos se envolveram completamente, né? O filho dele agora tá fazendo massa de tapioca. Também. Gabriel. Cara, e olha o poderio disso de transformação, né? Porque quando lá atrás ele iniciou, era uma outra perspectiva de mercado, por exemplo, para Parnaíba. E eu acho muito massa uma coisa na Alongar, é que ele tem um desenvolvimento sustentável. Total. Que é muito importante. Então, eu visitei com ele a fazenda dele, ele tem até um local lá que a vaca desestressa, para dar um leite mais saudável. Ele tem um controle de qualidade gigante. Absurdo. Tanto é que está no mercado há mais de, 30 anos. E ele conseguiu envolver muitas comunidades. Então, ele gerou muito emprego, ele gera muita renda. Piracuruca, aquela região ali toda, tem muitas famílias que dependem da Alongar. Você vê como a cadeia produtiva do agro é absurda, É muito né? grande. A gente tá falando... Aí me diz como é que a gente não se apaixona por isso. Demais. A gente fala de soja, vai falar nas outras. Carne, couro, milho. Como é que tá o processo do agro-carne, né? Do agro-boi? A pecuária? Cara, no Piauí a gente está se industrializando, né? A gente ainda não... Eu acho que já poderia ter dado saltos maiores, né? Mas a gente ainda tem uma pecuária um pouco ainda... Por quê? Eu acredito muito pelos próprios governos que passaram, Yeltsin. Pela falta de incentivo. Eu vejo também sobre posso estar errado, mas a não procura de ajuda jurídica, técnica. Também, isso que eu ia complementar. Eu também acho que o desconhecimento da tecnologia também deixa tímido esse avanço, né? Por exemplo, eu já visitei na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, que é um estado, uma cidade que vive do agronegócio, da pecuária. Tem um produtor lá que ele mantém, numa fazenda, 30 mil cabeças de gados, que ele só mantém de 3 em 3 meses. Ele compra, engorda e vende. Compra, engorda e vende. Ele faz uma pecuária, não é aquela extensiva que a gente é acostumado aqui no Piauí, que o gado é criado solto, aí em determinada época abate. Não, é sempre criado com todo um acompanhamento da engorda, de saber se está ganhando peso, todas aquelas... Tecnologia. Tecnologia. Caraca, pra tu ver, né? Duas situações. Como funciona, por exemplo, eu tenho aqui uma safra de algodão. Como eu faço para chegar lá na ponta para industrializar esse produto? E como funciona essa venda através do jurídico? Bem, geralmente o algodão ele é exportado, né?
Eles exportam para principalmente a Tailândia. A É? Tailândia compra muito algodão Por conta do Piauí. do têxtil? Eles têm empresa têxtil, né? Então eles fazem. Indústria têxtil na Tailândia é muito forte. E na China, né? A China. Nem precisa falar. A China é 64% das nossas exportações vão para a China do Piauí. 64% de tudo? É. É O China. que a gente produz? Você tem esses Os dados números? são agora do governo do estado, né? É, 64%. Algodão, soja, milho. O algodão ainda é tímido, né? Mas a gente vê que está crescendo muito. Nós já tivemos uma fase em que o algodão era um dos principais produtos nossos, na região de Picos. E aí foi algo que foi tipo 5 anos e aí não teve mais condições climáticas para continuar. Eu estou tentando lembrar esse dado aqui, eu li essa semana, esses dias agora, que o Brasil, eu posso estar enganado, mas é o segundo maior produtor de frango do mundo. Ele abastece... A gente cresceu muito nisso. É muito, assim, é muito. gigante, é E o estratosférico. O Piauí muito forte. O Piauí, a gente tem uma fazenda lá em Baixo Grande do Ribeiro, que é a fazenda IP, né? Que é do Ricardo Farias, que é um produtor que veio para o Piauí tem poucos anos, que ele está fazendo um investimento assim, gigantesco. E também tem outro grupo, que é até quem advoga esse amigo que eu disse, o Guilherme e o Chinelli, que é o grupo Tomazini, que é um grupo que o governador visitou em Aparecida do Goiás. Ele saiu do Piauí, foi lá, visitou. Eu vi a visita. E eles têm a intenção de trazer um polo industrial para o Pauruçuí, que vai gerar eu acho que acredito que mais de 1.000 empregos diretos. 1.000 empregos diretos. E é isso, que eu sei, a industrialização do agronegócio. A tecnologia, a ciência, o maior cliente do Brasil é a China em frango também. E o advogado precisa estar inserido nisso, porque é ele que vai fazer os contratos, ele que vai te dizer se aquilo tem segurança jurídica, ele que vai participar das contratações dessas pessoas que vão trabalhar. São todas legislações específicas, né? Por isso a importância... Quando você vai também abrir um investimento desse, você geralmente não faz só com capital privado, né? Você precisa de um capital também de banco. Então, o advogado ele é muito importante na hora dessa aquisição desses investimentos, na busca desses investimentos, né? Você é muito novo. Aí eu te pergunto, tu tá montando a equipe? A gente tem uma equipe no escritório já que me ajuda muito. São pessoas que eu alimento muito para que entenda a importância da gente ter essa visão de sempre estar pensando em qual vai ser o nicho que o Piauí vai deslanchar para que a gente acompanhe esse desenvolvimento do Estado. Eu acho que a nossa advocacia do nosso escritório ela tem que ser em sintonia com o crescimento do nosso Estado. É o que está no hype. É isso mesmo. E é muito ousado fazer isso. É muito ousado, porque conservadoramente falando, a gente tem nichos específicos, ou de prefeitura, ou criminal, ou político. Previdenciário, tem muitos nichos. Aí quando você sai de um nicho desse e talvez você entra numa seara... Eu acredito que a gente tem que ir... Eu acredito que quando o Estado se desenvolve, cria novos mercados, ali tem oportunidades que a gente navega em oceanos azuis. Né? Muito azul. Tu já foi à China? Não. Mas pretende... Não, eu já conheço muitos países, né? Eu gosto muito de viajar. Acho que eu já conheço uns 14 países aí. Mas eu falo sobre a China... não tive a oportunidade Eu tenho muita vontade Já fui na Tailândia. Já, né? Já. Pelo poderio econômico deles, né? A quantidade de nichos que ele tem, seja na área têxtil, na área de eletrônica, de segurança, de cibersegurança. É um negócio assim absurdo, né? Eu tenho muita vontade de ir na China. Acredito que será uma das minhas viagens aí próximas, visitar e entender como é que vive a população chinesa. Na advocacia, como é que tu vê o Piauí hoje nos próximos 4 anos em nível de segurança jurídica? O que é que tem se planejado e o que é que tu tem estudado sobre isso? O Tribunal de Justiça do Piauí, ele tem evoluído bastante e ele agora mudou muito, né? A gente teve a mudança e tá mudando muitos desembargadores, né? Então, assim, acho que, se eu não estiver errado, são quase 8 desembargadores que se aposentaram e entraram novos desembargadores aqui desses 2 últimos anos até os dois próximos anos, né? Então, a gente tem mudanças muito grandes de entendimentos, né? De um olhar do tribunal
para essas novas atividades econômicas, né? Porque eu acredito que essas atividades econômicas que estão surgindo ou já existem no nosso estado e precisam se desenvolver mais, passam com certeza pelo olhar do judiciário. Porque o judiciário precisa entender dessa atividade também, né? Se não existe essa conexão entre desenvolvimento econômico, desenvolvimento público e desenvolvimento jurídico, a gente, em algum momento, vai esbarrar em um desses poderes. E aí a gente atrasa o crescimento social, o crescimento econômico do Estado. Então, o judiciário, ele tem possibilitado que os juízes e que os desembargadores estudem sobre isso, né? Eles têm essa preocupação, eu tenho acompanhado muito. Inclusive, a própria lei do Chico Lucas foi uma demonstração do tribunal em resolver a problemática de regularização fundiária, né? Então, ele, através da corregedoria, se uniu ao poder público para dar soluções aí, para possibilitar o investidor de ter seus problemas resolvidos. Aí o cara do outro lado vai dizer assim, vai botar no chat, mas doutor, por que não fizeram a mesma coisa com o litoral? Aí a gente precisa de pessoas que incentivem e puxem o debate. Tem que ter o... E Adson, ninguém sabe o que calado quer. Verdade. Né? Então a gente tem que ter pessoas que puxem essa demanda, que levem para o tribunal, que demonstrem em dados que isso está impossibilitando o crescimento, que isso está gerando que os bancos não aportem financeiro, que está impossibilitando do cara que quer montar um resort vir. Então, eu acredito que falta ainda... Olha o que é... Me corrija e comente sobre isso. Mas, por exemplo, se você vai no Ceará, Kilson, tem fila de banco querendo emprestar dinheiro para empreendedor investir no litoral cearense. O cara quer montar uma pousada. Se o projeto for bacana, se tiver sustentabilidade, se tiver possibilidade de up, de negócio, os caras vão lá e bancam a brincadeira. Aqui ninguém consegue, porque não tem segurança jurídica sobre isso, né? E toda vez que eu tenho um cliente assim que nunca veio no Piauí, né, que ou é paulista, ou é de Brasília, ou é de Minas, eu sempre convido para vir pro litoral, né? Cara, ó, vamos conhecer lá Barra Grande, Maramá, Macapá, sempre falam muito. E eles têm investimentos, algumas vezes, em litoral, mas geralmente é Bahia e Ceará, justamente pelas condições de banco, como tu disse. Eu acredito que essas questões de insegurança jurídica e também, como eu falei, precisa ter uma política forte que demonstre que esse problema é uma realidade e que tenha um Chico Lucas aí para comprar a briga e resolver esse problema. Como comprou do agro, Como né? comprou da regularização fundiária. Eu falo agro no geral. Eu acho que ele foi um divisor lá também. E que é uma pasta que talvez não tenha aparecido tanto como a segurança aparece. É verdade. Assim, o Interp hoje, que é o instituto que o Chico Lucas foi presidente, hoje é presidido pelo Rodrigo, é um cara também muito, muito técnico, muito bom. E o Estado conseguiu dar continuidade a essa política séria, essa política de processos que você sabe que irão começar e irão terminar. O agro foi atrapalhado pela politização? E eu acredito que surgiram muitas personalidades que se intitularam agronegócio, se intitularam entendedores desse agronegócio e quiseram tirar vantagens políticas em relação a isso. Mas eu acredito que tanto a gestão do Lula quanto a gestão do Bolsonaro foram fundamentais para o desenvolvimento do agronegócio. Até porque o agronegócio não surgiu em 2019. Ele surgiu muito antes disso. Ele já produzia. Então, eu acho que teve... Estou fazendo um comentário neutro. Tá. Né? Assim, sem querer adentrar nessa política, mas ninguém pode dizer que o agronegócio surgiu em 2019. Surgiu muito antes disso. As fazendas, os empreendimentos, a gente já era gigante antes de 2019. Talvez não existia um debate tão grande sobre esses temas, porque o BIP ainda não era tão puxado pela exportação desses produtos. A gente começou a ter uma demanda maior do mercado internacional e começou por isso, tem uma relevância muito apresentar maior. Números maiores. E com esses números a gente se apresentou inúmeras personalidades. Começou a sentar em cadeiras que não eram ocupadas antes.
Aí criou-se uma bancada muito forte, que é a bancada ruralista, né? A bancada hoje, ela é uma bancada realmente muito forte, muito presente no Congresso. São deputados e senadores que realmente têm essa bandeira e que atuam de forma muito forte, que realmente brigam. Eu ouso dizer que é a bancada mais forte hoje do Congresso. A mais unida, a mais coesa, a que mais que tem uma organização. Eles têm, inclusive, profissionais, advogados, contadores, engenheiros, somente para... Você falou uma grande atuar. verdade aí, sabe o que, Kilson? A bancada ruralista, ela é bancada ruralista desde sempre. E elas são muito unidas em um único objetivo. Quando você tem a bancada da bala e todo mundo só pensa em reeleição, bancada disso, fica muito individual. E lá não, eles estão mais corporativistas, vamos dizer assim. É porque, infelizmente, às vezes a gente vê personalidades que nascem na política, principalmente na política nacional, que se intitulam donos de atividades econômicas e acabam gerando conflitos e divisões que não trazem nenhum proveito. A gente viu que o agronegócio saiu como uma atividade contra o meio ambiente, quando, na verdade, não. O agronegócio ele tem que ser sustentável. Senão, se quem produz acabar com seu próprio solo, com sua própria chuva, o que é que ele vai fazer nos anos seguintes? Do que é que a família dele vai viver nos anos seguintes? Aí é uma série de fake news também que divulgam e que acabam Exatamente. sendo incorporadas. Mas isso não se deu muito pela questão da pandemia, que tudo acelerou? Não, eu acredito que essa questão de surgir essas personalidades que se apresentaram como os grandes defensores do agronegócio foram para realmente surfar na onda do crescimento de exportações e quererem se vender como o grande defensor disso tudo. E sequer conhecem do mundo agro, de verdade, raiz. Sequer Se você- já botaram uma bota. Se sentar no mesa para bater um papo com o cara não sabe absolutamente nada. Não sabe nem como é que planta um feijão. Que pode, né? Mas aí vai para televisão, vai para rede social. Não, tem gente que se elegeu nisso. Muitos. Muitos deputados federais. Muitos. É bom que se diga isso. Que sequer faziam absurdos em redes sociais, defendendo. Não tem nenhuma proveniência do mundo Tem agro. pessoas que eram caminhoneiros que se vendem como defensores do agro e foram eleitos deputados. E não entende absolutamente nada. Não. Entende de caminhão, mas do mundo agro... Não. Cara, assim, é uma história incrível. Acho que dá muito mais papo. A gente vai ter outros papos sobre isso. Mas, assim, quem faz a trajetória que você fez, quem consegue chegar aonde você chegou, nunca passou pela tua cabeça em ser presidente da OAB? Cara, não. Aliás, já e não. Ou se candidatar? Cara, eu já participei da OAB, eu fui da OAB Jovem, fui secretário-geral da OAB Jovem, mas, Yeltsin, eu acho que todo mundo tem que contribuir para a sua profissão, né? E eu acho que esse momento pode chegar, assim, um dia, de eu contribuir para o crescimento da OAB, dos advogados, né? Acho que não é o momento. Ainda não é o meu momento. Eu acho que sou ainda muito novo. Quem sabe daqui uns 10 anos, né? Mas o Chico não foi novo? Foi, mas eu acho que ainda não é o momento, não. Daqui uns Foi 10 convidado? anos... Não. Já fui convidado para ser candidato a outros cargos. Porque o que eu vejo é que tu tá numa seara, num caminho completamente neutro, assim, de ambos os lados, que poderia ser, quem sabe, uma solução eu sou importante. Eu sou oposição à gestão atual. Oposição. Por quê? Eu não concordo muito com o modo que a OAB foi gerida nos últimos anos, né? E, inclusive, eu acho muito distante do advogado, da realidade. Eu acho muito distante. Tipo, me dá um exemplo básico de um advogado que acabou de se formar e que precisa da OAB como suporte. Kilson, tu já viu a OAB ir lá na central de flagrante tentar ajudar essa galera que tá lá a descobrir um mercado de trabalho e sair de lá? Ou tu vê entrega de título toda semana para um advogado? Troféu para quem... nome na parede, placa sei lá, de Homenageados. Né? homenageados. Mas o advogado raiz, que começou agora, ele está precisando de quê? Ele precisa de saber onde ele vai ganhar dinheiro para sustentar a família dele. E eu não vejo isso a ordem. Eu nunca tive a ajuda da E OAB. dá para fazer isso? Eu acredito que sim.
Acredito que sim. Principalmente se a OAB vislumbrar quais são esses nichos. Não tem, né? Tem algum... Tem. Tipo, não tem cursos gratuitos para esses novos nichos? Que eu vi, não. Nunca vi. Já teve curso para agro, assim, gratuito? Eu já vi alguns, assim, né? Algumas palestras e tal, mas, assim, algo Não, mais de pegar uma específico. Não. Pô, o cara sai da... Sabe nem que existe esse Da tipo de advocacia. Pois é, o cara sai da universidade liso, É. doido para ganhar um dinheirinho. Como é que ele vai gastar? É. Ainda tem que pagar, né? Anuidade, tem que pagar para receber a carteira, tem que pagar o terno que ele vai trabalhar, né? Mas isso o código de ética da OAB, do advogado, não proíbe, já que todas as profissões nós temos que pensar hoje no advogado que trabalha no empreendedorismo, que ele vai saber se vender. O código de ética não proíbe? E hoje é muito relativo isso, né? Porque hoje a advocacia é empreendedorismo, né? Toda profissão hoje é empreendedorismo, né? E se, assim, né? Eu penso muito assim, né? Se não for a OAB que vai te ensinar, que vai te ajudar a empreender, o caminho é muito mais difícil. Então, eu acho que falta, assim, uma OAB mais Então, a OAB, presente a na OAB vida do Piauí advogado, hoje, né? ela é para poucos e não para muitos. Eu acredito. Eu acredito que não está na ponta, não está no dia a dia, não está na dificuldade. Eu acho que é algo mais publicitário do que realmente de entrega de resultado. É uma instituição tão grande, que arrecada tanto, né? Que eu acredito que não chega naquele advogado que está precisando, que precisa de ter aquele ombro amigo de uma instituição realmente. É por isso, muitas vezes, que a advocacia fica Eu acho prostituída? que Nesse aspecto de fazer por qualquer coisa. Com certeza. Se você tiver uma instituição forte que indique, que ajude você a ter uma abertura do mercado de trabalho, com certeza você vai ter uma diminuição dessas pessoas, desses profissionais que não entendem o seu valor ou o valor da sua profissão, né? E eu acho que foi um dos motivos que eu me distanciei da OAB, foi isso. Foi de não ver... A OAB para poucos, então. Eu acho que é uma instituição... Trilhou um outro caminho. Será se teremos Dr. Germano lá? Não... Acho que agora nem nos próximos 10 anos, presidente não. Mas quem sabe um dia, né? Mas tu se envolve se chamarem para... Na oposição, sim. Tá duro, homem. Doutor Germano, espero que você tenha gostado do papo. Eu posso fazer Pode? Deve. Só minha última pergunta? É de 100 dólares ou é de É mil? de 100 dólares. No auge do Ike Batista, ele veio ao Piauí a convite do Ricardo Ramos, que é um agricultor, para um almoço. E ele falou com relação às nossas terras. Existe algumas terras que ainda não foram exploradas e que juridicamente elas são férteis? Quando o Eike Batista veio no Piauí, ele veio porque o Eike sempre teve informações privilegiadíssimas sobre mineração. E o Eike, ele acredita que nosso estado pode ser um dos maiores potenciais de exploração de diamante. O Piauí? É uma das crenças que o Eike tinha e foi o motivo que ele veio para cá. Ele acredita que no Piauí tem jazidas de diamante. Caramba! Na região de Juboés, na região de Paulistana. E de onde ele recebeu essa informação? Aí a pergunta de $1 bilhão. Mas que ele tinha. Tinha. E tem gente do Brasil ainda que acredita nisso e que está vindo para cá? E eu acredito que pelo valor do recurso que tem que ser utilizado para chegar nesses estudos, eu acredito que ainda está tímido. Mas eu já ouvi muitas manifestações do Rafael, do governador, em torno de atrair investimentos para a mineração do Piauí. Piripiri é um celeiro? Piripiri, Gervásio de Oliveira, tem níquel, né? Níquel. Pedro II? A Opala em Pedro II, né? O ferro. Para isso você precisa ter um bom escritório de advocacia. Com certeza. Falou, dá problema. E se é desenvolvimento, nós estamos lá. Meu irmão, acho que vai render bem esse papo e que bom que a gente tem visto meninada nova, meninada que eu falo, jovens como você, que conseguem enxergar o Piauí de uma forma diferente.
Porque aí não é mais só dinheiro por dinheiro, não é causa por causa, é vontade de fazer que a coisa cresça, que evolua. E são poucos que amam essa terra dessa forma. Eu carrego aqui, ó. Toda vez que eu posso, eu sempre faço muita propaganda no nosso estado. Acredito que tem uma frase, Elton, que eu sempre levo muito na minha vida. Se a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe onde a gente pode chegar. E para onde voltar? Para onde voltar. Tem coisa melhor que a casa da gente, não. E quando a casa é no Piauí. Olha que bacana que a gente está fazendo aqui com o IELCast, né? Tendo relevância nacional. Com certeza. E é do Piauí para o mundo, como a gente Com sempre certeza. brinca. E é esse amor que a gente tem que ter ao nosso estado. Muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Espero Aí. que mais... É uma salva de palmas, muito Uma bom. salva de Não é para palmas. todo mundo, não, viu? E que a gente possa... O doutor Germano vai vir mais vezes aqui. Obrigado, sempre. meu amigo. O que é que a gente tem feito hoje no IELCast? A gente tem pego temas de relevância nacional e colocado os players locais, digo, do estado, para ter uma opinião dura, séria e muito embasada. Foi assim com o doutor Elisiário, um dos maiores episódios do IELCast. E acho que a gente vai fazer isso por um bom tempo aqui com a gente. Já tem um corte de milhões aí do Diamante, você viu, Will? Amigo. Uma jazida dessa é de quanto? Não, aí eu não... Não tem nem eu ideia. Não tenho nem ideia desses números. Mas por aí que Batista ter vindo. E na época que ele tava na alta. Tinha o... Não sei se tinha um real. Ou era só o blefe. Só o blefe. Mas que tem, eu acredito que tem. Acredito também. Obrigado, doutor. Seja bem-vindo Obrigado, sempre, viu? Obrigado pela Obrigado. participação e pelo carinho aqui com o IELCast. Obrigado. Não é, Kilson? É verdade. Uma conversa muito proveitosa. Muito, muito gostosa. Você vai amar assistir esse papo. Então, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá o like, o que é muito importante. E compartilhe. Agora, por favor, você que está usando os cortes de IELCast, dá pelo menos a moral de marcar, né, pô? Pô, os caras estão pegando. Os caras estão né? usando tudo, nem marcam a gente, pô. É. Mas marca lá, né? Marca a lá. gente aí. Tá tudo certo. Só não lá no YouTube, tá? Mas no TikTok pode, no Instagram pode. É do Piauí para o mundo. Isso aí, IELCast. Até a próxima. E aqui em cima, assiste o próximo episódio.